Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 28 de agosto de 2025, estamos novamente aqui caminhando pelas Escrituras. É um prazer enorme abrir a palavra com os irmãos e podermos meditar nela. Nós vamos, nesse instante, orar ao Senhor, pedindo a Ele a sua orientação, a sua condução, para que nos abençoe quando iremos estudar a sua palavra. Vamos orar? Bendito Deus, eterno Pai, Senhor Todo-Poderoso, Deus Criador de todas as coisas, Senhor que sustenta o universo, louvado seja o Teu nome, Senhor, pela Tua grandeza, pelo Teu poder, pela Tua majestade, soberania, pela Tua graça, amor, misericórdia. Te louvamos, ó Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos, meu Pai, parar um pouco a nossa rotina, abrirmos a Tua palavra e meditarmos nela. Pedimos, Senhor, que nesse instante o Senhor abra o nosso entendimento, nos dê, meu Deus, pela ação do Espírito Santo, capacidade para entender a Tua palavra, mas não só isso, move os nossos corações também, Senhor, de tal maneira que venhamos, meu Pai, a ser instruídos pelo Senhor e desafiados por Ti. Nós te rogamos isso no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós vamos estudar hoje o Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do versículo 19 ao versículo de número 28. João, capítulo 1, versículos de 19 a 28. Nos diz assim a palavra do Senhor. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhes perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és tu? Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Irmãos, em 1508, o artista Michelangelo foi convidado pelo Papa João II para pintar uma capela que ficou conhecida como a Capela Sistina. Ao pintar aquilo ali, todo mundo esperava ver uma ode ao próprio Michelangelo. Afinal de contas, ele é conhecido como um dos maiores pintores do Renascimento. Mas é interessante que o foco dele não foi dar uma grande assinatura para o nome dele. A ideia dele foi transformar aquilo ali realmente numa espécie de ode ao próprio Deus. E é interessante ver como a pintura é magnífica, mesmo tendo os traços de Michelangelo. O que impressiona é sua precisão em tentar apresentar a glória de Deus e da sua obra, da sua criação e assim por diante. É interessante ver como um artista consegue perceber a necessidade de exaltar a Deus com a sua obra e não exaltar a si mesmo. Nesse sentido, meus irmãos, é João Batista e todos nós. Nós temos um Cristo que é magnífico, que é imenso, que é fantástico e que ele precisa ser exaltado, que ele deve ser exaltado. Mas, de alguma maneira, meus irmãos, existe sempre uma tentação de se roubar a glória do Senhor e de se trazer a glória, de alguma maneira, para nós mesmos. E a grande preocupação aqui é como é que nós vamos conseguir viver como servos do Senhor e, consequentemente, exaltarmos a Cristo sem roubarmos da sua glória e trazermos para nós a sua glória, sendo assim servos fiéis. E é sobre isso que o texto vai nos falar, meus irmãos, sobre esse viver como servo de Deus para a glória de Cristo. O texto que nós acabamos de ler foi escrito pelo evangelista João, que era um dos 12 apóstolos, e escreve esse evangelho como o último dos evangelhos. Já havia os outros 3 evangelhos. Esse evangelho é escrito já no finalzinho do primeiro século, bem próximo ali de Apocalipse, que também foi João que escreveu. Ele tem, primeiramente, um motivo de escrever para os judeus, para provar justamente a divindade de Cristo.
E isso é importante, em segundo lugar, porque estava surgindo naquela época uma seita chamada gnosticismo. Ela já tinha se espalhado por várias regiões, estava se formando ainda, mas já estava se fortalecendo, a ponto que Paulo já trata um pouco sobre isso, mas principalmente João nas suas cartas já foca muito mais no gnosticismo e, consequentemente, o seu evangelho também vai focar no gnosticismo. Eles não conseguiam crer na possibilidade de Deus ter encarnado, porque eles pensavam que a carne é má e, consequentemente, a divindade não iria estar na carne. Por isso que eles não entendiam e não aceitavam Jesus em carne. O que João está tentando mostrar aqui é justamente isso. O verdadeiro Deus, ele encarnou. E essa perspectiva era o que fazia o cristianismo, era a base do cristianismo, Deus encarnado. Para isso, no seu prólogo, que vai do versículo 1 ao versículo de número 18, o apóstolo vai apresentar Cristo de uma forma magnífica, começando por expor a sua grandeza, mostrando que ele é anterior à própria criação, que ele é poderoso a ponto da própria criação ter sido feito por ele. Dentro dessa relação dele com a criação e o próprio tempo, onde o próprio tempo estava à disposição dele, ele vai nos mostrar também como os homens reagiram a Cristo, rejeitando a esse Cristo que era a própria vida, o doador da vida, mas que foi escondido pelos homens, a luz foi apresentada a eles e eles preferiram as trevas. Mas mesmo diante desses que tinham negado a reconhecer a Cristo, houve alguns que aceitaram. E ele diz que esses que aceitaram se tornaram filhos de Deus. E aí então ele tem o máximo dessa manifestação, que é quando ele diz que esse filho do homem, que esse Messias, ele habitou entre nós de carne, versículo número 14, se fazendo carne, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Do versículo 15 ao versículo número 18, ele vai nos apresentar João. Ele já nos falou um pouco sobre João Batista. Veja, não é o João o evangelista. O João evangelista, o apóstolo, é que está escrevendo. Ele está falando agora sobre João Batista. Ele já falou sobre João Batista no versículo 6 e 7. Lá ele disse que João foi um homem enviado por Deus e que veio como testemunha, versículo número 7. É sobre isso que ele fala no versículo 15. João testemunha a respeito dele. Ele vai falar sobre como João colocou a Cristo como o primeiro, tendo então a primazia sobre tudo e sobre todos. Mas nesse ponto, ele vai mostrar como Jesus é superior à lei e assim por diante. E no versículo 19 em diante, agora nós temos o testemunho propriamente dito de João. Veja, ele já disse lá no versículo 7 que João era um testemunha. Ele disse no versículo 15 que João deu testemunho de que Jesus era superior. Agora nós vamos ver isso na prática. E para isso ele vai trazer 3 momentos aqui a partir do versículo número 19. O primeiro momento, que no versículo 19 a 28, nós vamos ver hoje, ele está respondendo diretamente a uns representantes que vieram de Jerusalém. Do versículo 29 até o versículo de número 34, nós temos a apresentação de algumas pessoas, diante de algumas pessoas. E no versículo 35 e diante, nós temos ele falando para especificamente dois discípulos. Então, em 3 momentos, ele vai apresentar Jesus aqui, dando testemunho para as pessoas sobre Jesus. Enquanto ele faz isso, nesse primeiro momento, meus irmãos, é especial, justamente porque ele mostra todo o seu caráter, quem ele realmente é, e mostra que ele estava vivendo como um servo de Deus, e como um servo de Deus, ele não buscava exaltação para si mesmo. E esse é o grande ponto que eu gostaria de ver com os irmãos hoje, sobre vivendo como servo que exalta a Cristo. A pergunta que nós fazemos aqui é, o que nós precisamos fazer para viver como servos? O texto nos dá, meus irmãos, 3 atitudes aqui no texto, que foram atitudes de João, que demonstram que nós somos verdadeiramente servos que vivem para a glória de Cristo. A primeira atitude está aí nos versículos 19 a 23, que é reconhecer com humildade quem nós não somos. Versículo 19 nos diz que esse foi o testemunho de João. Nota, ele já disse que João era testemunha por 2 vezes, agora ele vai relatar o testemunho de João. E esse testemunho de João começa sendo apresentado diante de um grupo muito específico. Versículo 19 diz que judeus vieram de Jerusalém. Quando ele usa a expressão judeus, ele não está dizendo que ele não é um judeu, mas sempre aqui em João, no Evangelho de João, judeu tem um tom um pouco mais pejorativo. A ideia dos líderes religiosos de Jerusalém que vieram até João. Então, de alguma forma, são líderes religiosos
que vieram encontrar-se com João. É uma comissão formada, é uma comissão organizada pelo Sinédrio. Olha a expressão do versículo 19. Os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhes perguntarem. Nós vamos descobrir lá no versículo 24 que esses que foram enviados foram fariseus. A grande parte do Sinédrio era formado por saduceus. Nós já sabemos disso porque nós estudamos o livro de Atos e nós vimos o Sinédrio muito atuante lá. Mas entre os que eram do Sinédrio também tinha os fariseus, e eram grupos completamente distintos. Enquanto o grupo dos saduceus não criam em ressurreição, não criam em anjo, coisa desse tipo, o grupo dos fariseus não, era um grupo muito mais firme, muito mais ortodoxo. E por conta disso mesmo, esse grupo era responsável por identificar perigos à religião, identificar seitas, identificar falsos mestres, falsos profetas, e identificando os suprimir. Essa comissão que vem da parte dos sacerdotes é justamente porque eles ouviram falar sobre João e que João Batista estava batizando ali na região do Jordão. João ele começou ali por perto do Mar Morto e foi subindo em direção, subindo o rio. E aqui o texto nos diz que ele estava na região de Betânia, versículo número 28, que eles estavam ali, ele estava do outro lado do Jordão, na região de Betânia. Não podemos confundir essa Betânia aqui com a Betânia de Lázaro, por exemplo. Quando diz que Lázaro e as suas irmãs moravam em Betânia, essa Betânia, na verdade, era uma cidadezinha que ficava muito próxima, 5, 6 quilômetros de Jerusalém. É tão perto que Jesus saía de Jerusalém durante a sua última semana de vida e dormia em Betânia, de tão perto que era. Então não é essa Betânia, porque fica bem distante do Jordão. Essa é uma outra cidade, nós não sabemos ao certo onde ela fica, provavelmente ali ao sul do Mar Morto, subindo, era mais ou menos por ali que ela ficava. Ele está naquela região batizando e vem essa comissão de Jerusalém para investigar. E a pergunta que eles têm é uma pergunta muito simples: quem és tu? Eles têm 3 questões que eles precisam levantar aqui com relação a João. A grande dúvida que eles possuem é se João se apresenta como Messias. Isso era muito comum naquela época. Houve várias pessoas que se apresentaram como Messias. Houve muita gente que se apresentou e trouxe confusão para Israel, inclusive, como se apresentou como Messias, como um egípcio que teve uma vez que se apresentou e morreu gente. Roma trouxe muita confusão. Então, eles ficavam ali avaliando essas pessoas. Então, essa comissão veio para avaliar quem era João. Por isso que a pergunta é quem é João. E aí vem 3 questões que eles levantam para saber se João era o Messias. Primeiro, eles vão direto ao ponto no versículo de número 20. Quando eles perguntam no 19, quem és tu? Ele confessou, diz o texto, João confessou e não negou. Eu não sou o Cristo. Acho interessante isso, porque para nós pode parecer uma afirmação inútil. Nós já sabemos que ele não é o Cristo. Mas era importante que João dissesse isso. Então a primeira coisa que ele coloca é, eu não sou o Cristo. Que era a grande dúvida que os fariseus tinham aqui nesse momento. Eles precisavam saber se João era o Cristo. Por isso eles vão colocar mais 2 questões. Primeiro, quem é você? E a resposta é, eu não sou o Cristo. João já sabia o que eles vinham procurar. Em segundo lugar, eles vão perguntar, você é Elias? Versículo número 21. Então eles perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Ao perguntar se ele era Elias, aqui no caso do versículo número 21, eles estão fazendo uma referência lá em Malaquias capítulo 4, versículo 5, mas eles têm um problema lá com aquela referência, porque eles entendiam que Elias era o próprio Messias. Então, por isso que a pergunta era se ele era o Elias. Nós vamos descobrir que ele veio no poder de Elias, mas que o Elias apontava, na verdade, para a própria pessoa de Jesus Cristo com todo o seu poder. Mas que João viria sim no poder do Elias, mas ele não era o Elias, como eles queriam. A perspectiva deles era que, ele dizendo que era esse Elias, ele estava se identificando como um Messias. E aí, consequentemente, eles teriam um problema com João. E a resposta de João é de imediato. Não, eu também não sou o Elias, versículo de número 21. Eu não sou Elias. A terceira pergunta que eles fazem é, você é o profeta? Note que eles não estão perguntando se João é um profeta, porque João é um profeta. Depois de 400 anos de silêncio, o último profeta foi Malaquias. Desde Malaquias até aqui, não tínhamos profetas há 400 anos. Então é muito tempo. Note que é quase o tempo de existência do nosso próprio país.
400 anos sem profecia. Finalmente chegou João, e o próprio Jesus vai dizer que entre os filhos nascidos de mulher, João é o profeta maior. João é o maior profeta que tem. Mas a pergunta que eles estão fazendo não é se João é profeta. A pergunta que eles estão fazendo é que se João é o profeta, versículo de número 21. Quando eles fazem essa pergunta se João é o profeta, a referência direta é a Deuteronômio capítulo 18. Lá Moisés tem uma profecia. Moisés fala de um profeta que viria, que seria maior do que eles. Logo, naturalmente, esse profeta que haveria de vir era o próprio Messias, já que ele vinha como maior do que Moisés. Note que as perguntas dele são todas insistentes em torno de ser o Messias. A pergunta é sempre: você é o Messias? Você é o Messias? Quando eles fazem essa pergunta, as respostas de João são sempre negativas. E elas são negativas justamente porque João não quer trazer sobre si um poder e uma glória que não é dele. Ele sabe que ele não é o Cristo e ele não pode se apresentar assim. Ele não busca a glória para si. E por isso mesmo ele vai manifestar essa ausência de busca pela glória a partir do versículo 22. Justamente porque agora essa comissão que vem de Jerusalém tenta pressionar João para ter alguma resposta. O que João está fazendo? João está pregando uma mensagem inclusive dura, de arrependimento, convocando ao arrependimento, nos mesmos modos que os profetas do Antigo Testamento pregavam. Afinal de contas, João é o último profeta do Antigo Testamento. Ele estava batizando, o que era claramente um sinal não só da sua profecia, mas também do seu sacerdócio. Afinal de contas, João era um sacerdote, era filho de sacerdote, e eles tinham que ter todo um cuidado com relação à purificação para que ele pudesse realizar esses rituais. Por isso que eles precisam ter uma melhor avaliação sobre quem é João. Daí o versículo 22. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Agora eles esperam uma definição clara de João. Porque tudo que João disse agora é que ele não é. Ele diz: eu não sou o Cristo, eu não sou Elias, eu não sou o profeta que Moisés profetizou lá em Deuteronômio. Quem ele realmente é? João então agora expõe no versículo 23, citando um texto, na verdade, de Isaías. Ele cita aqui no versículo 23 o texto de Isaías capítulo 40, versículo número 3. E o texto diz: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Ele agora define a sua missão de forma muito clara. Ele diz: ele não é o Senhor que haveria de vir, mas ele é aquele que viria preparar o caminho. Note que ele era uma voz. Aqui o texto nos mostra que ele é aquele que iria proclamar a palavra, porque a palavra em si é o próprio Cristo. Mas ele é a voz que proclama a palavra e organiza todas as coisas para a chegada desse Messias. Isso aqui era uma espécie de batedor que ia à frente do rei e que ia garantindo que todas as coisas à frente do rei estavam em ordem para que quando o rei chegasse, encontrasse todas as coisas em ordem. Então ele ia à frente do rei proclamando e organizando as coisas. Essa é a figura que João tem aqui para si, trazendo lá de Isaías. Nesse momento ele diz: eu não busco a glória para mim mesmo, mas minha glória, na verdade, é fazer com que a glória dele apareça. Note, ele diz: eu não sou o Senhor, mas eu estou aqui para endireitar, para abrir, para organizar o caminho para a chegada daquele que é o Messias. Que interessante ver, meus irmãos, essa necessidade de reconhecimento de quem você não é, para que você possa dar a glória total àquele que merece toda a glória. Nós também, da mesma maneira, meus irmãos, nós temos que recusar, de alguma forma, a tentação de sermos o centro das atenções. Porque, afinal de contas, quando nós fazemos a obra do Senhor, às vezes Deus resolve abençoar a obra que nós estamos fazendo. Às vezes o Senhor resolve fazer com que a obra que nós estamos realizando prospere. E aí a tentação de tomar para si a glória de ser o responsável por todo aquele crescimento, responsável por toda aquela organização é muito grande. E o que na verdade nós somos basicamente espectadores daquilo que Cristo está fazendo. João diz: eu não sou aquilo que vocês acham que eu sou. Eu não sou o Messias. Eu sou simplesmente alguém que aponta para o Messias, que abre os caminhos para ele. Nesse momento ele diz: eu estou no meu lugar. Meu lugar é inferior.
Por isso, meus irmãos, no segundo aspecto, onde o texto vai nos dizer sobre o que nós precisamos fazer para sermos esse servo que exalta a Cristo, o texto vai nos dar uma segunda atitude aqui desse verdadeiro servo que exalta a Cristo. Está aí a partir do versículo de número 24, que é responder com fidelidade diante da pressão, apresentando justamente Cristo. Veja aí, o versículo 24 ele diz assim: os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. A ideia daqui é de quem fazia parte dessa comissão. Não é o sinédrio que está apontado lá no versículo 19, porque nós vimos que o sinédrio lá no versículo 19, ele era dividido, formado por saduceus e fariseus. Nós vimos o apóstolo Paulo no seu discurso lá em Jerusalém, causando justamente uma dissensão entre fariseus e saduceus. Mas aqui ele diz, a comissão específica era uma comissão formada por fariseus. E os fariseus eram muito interessados nesse assunto porque eles se colocavam como aqueles que manteriam a religião pura. Então eles estavam sempre preocupados com o surgimento dessas pessoas, desses pregadores itinerantes, se eles estavam pregando da forma correta ou se eles estavam se apresentando como a salvação, como o Messias e coisa do tipo. Por isso, o texto para explicar. Era uma comissão formada por fariseus, portanto, pessoas zelosas, que tinham muita ênfase naquilo que estavam fazendo e que não iriam se contentar com qualquer coisa. Porque existe um segundo problema que João precisa enfrentar aqui. João, ele é um sacerdote. E ele precisa se explicar para o sinédrio lá em cima, porque foram os sacerdotes que enviaram, por que é que João está fazendo aquilo que ele está fazendo, pregando e batizando. A resposta de João aí no versículo de número 25 é interessante. Porque a partir do versículo 5 a pergunta é: então, por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? A pergunta é cabível, porque o batismo aqui não é o batismo do Novo Testamento. Isso aqui é um batismo próprio do Antigo Testamento. Como filho de um sacerdote, João tinha direito de batizar. Mas a pergunta é, como é que João estava batizando se João não se intitula com a capacidade, com o título de Cristo para batizar? Porque, afinal de contas, um sacerdote podia fazer isso, mas o Cristo faria isso. Daí a gente descobre por que eles estão preocupados em vir aqui buscar João. Eles não estão preocupados com a mensagem de João, notaram? Note que a grande ênfase que João deu foi: eu sou a voz que clama, então eu sou a mensagem anunciada. Mas eles não estavam nem aí para a mensagem de João. Eles não estavam preocupados com a mensagem de João. Eles estavam preocupados com os métodos de João. Principalmente eles estavam preocupados com o fato de João estar batizando. Isso porque colocava João numa posição muito parecida com a de um Messias. Essa apresentação de João parecido com o Messias é o que os estava incomodando. Eles buscam de João agora uma resposta para essa atitude. Por que você está batizando? A resposta de João está aí no versículo de número 26 em diante. E eu acho interessante ver a forma como ele responde. Ele diz assim: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias da sandália. Quando ele diz eu batizo com água, existe um outro texto bíblico que vai fazer uma referência, fazendo um complemento. Ele diz: eu batizo com água, mas o que vem após mim batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele quer mostrar a superioridade de Cristo aqui. Nesse momento ele está dizendo: o meu batismo não é o batismo de um Messias, porque eu não estou me apresentando como Messias. Mas o que vem após mim, ele tem sim o poder de ser superior a todos os outros. E é esse o grande ponto que ele coloca. João diz: o que eu estou fazendo é um sinal de algo que o Messias vai fazer. E esse é o grande ponto de João aqui. Ele diz: não sou eu que faço o trabalho. Porque o que João fazia ao batizar era dar um símbolo físico do arrependimento. As pessoas se arrependiam e ele batizava com água para remissão, como símbolo da remissão dos pecados. Então o batismo de João tinha uma finalidade de purificação ritual, mas era um símbolo. Ele diz: o que acontece é que quem vem aí, que é o Messias, que eu estou anunciando aqui, esse Messias, ele é a concretização do perdão. Vejam, sem Cristo, o batismo de João não tinha efeito nenhum. Porque, na verdade, o que o batismo de João fazia era uma representação física do lavar regenerador do Espírito Santo, que só seria possível mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Por isso, João coloca agora dizendo:
Eu não sou aquele que se apresenta como o Messias que lava pecados. Eu só tenho uma imagem, um símbolo de uma coisa que o Messias que vem à frente vai nos falar. E por isso ele usa a expressão aqui: eu batizo com água, mas no meio de vós está. Ele não fala de alguém que virá, tá vendo? Ele diz: Jesus já está no meio de vocês. Porque Jesus já estava convivendo com eles naquela época e, consequentemente, o texto já nos mostra Jesus vai operar a partir de agora uma série de milagres, vai começar a pregar, e à medida que Jesus se apresenta, João começa a ter o seu ministério definhando. Mas no final das contas aqui ele vai mostrar, meus irmãos, uma terceira atitude, que é justamente a de centralizar Cristo, para que Cristo seja glorificado. E é assim que um servo, um verdadeiro servo de Deus, age com relação à glória de Cristo. Ele diz: ele está no meio de vocês e vocês ainda não conhecem, vocês não conhecem, mas olha o versículo 27, ele diz assim: o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. E aqui está a grande atitude. Primeiro, diante da pressão, ele diz: não sou eu. Mas agora, de novo, ele volta para mostrar a Cristo, e mostra Cristo com a qualidade que é exatamente o ponto que João, o evangelista, está tentando levantar aqui. Cristo como superior. Isso já foi apresentado no versículo 15, quando o texto diz assim: João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse e que vem depois de mim, tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Ele diz: João já tinha afirmado isso, mas agora João afirma-se como um inferior em um nível tal que a desproporção entre João, que os fariseus estão achando que é o Messias, e o Messias de verdade, que já está no meio deles, a distância é tão grande que que é praticamente abissal. Veja só a expressão, ele diz: eu não sou digno de desatar-lhes a correia da sandália. Existiam entre os judeus uma hierarquia de escravos. Então você tinha vários escravos que tinham uma posição hierárquica maior. Eles trabalhavam em casa, ou funcionavam como mordomos, às vezes como administradores da casa, às vezes trabalhavam com as crianças instruindo. Então esses tinham um posicionamento maior. Mas você tinha um escalonamento de escravos em posição inferior. E o escravo mais inferior era aquele que era responsável pelos trabalhos mais indignos, entre eles lavar alguns objetos que eram imundos e lavar pés dos seus senhores, para isso desatar as sandálias. Então o escravo mais baixo era aquele que desatava as sandálias. João vai dizer que até o escravo mais baixo ainda é uma posição muito exaltada para João diante do Messias. João diz: nem dignidade para desatar a sandália dele eu tenho. Ele não se considera nem um pouco autossuficiente para sequer ser um servo escravo de Jesus. E é esse o grande ponto aqui, meus irmãos. Quando eu descubro que Cristo é o centro e que eu não tenho posicionamento nenhum nesse processo, eu me rebaixo. E essa é a grande questão que João vai levantar mais tarde. Que importa que ele cresça e que eu diminua. Cristo é que tem que ser exaltado. E nós não somos dignos sequer de desatar a sandália. Nós não somos dignos sequer de lamber o chão por onde ele passa. Nós não somos dignos nem sequer de nos aproximar e tocar nele. Nós não somos dignos justamente por causa do nível de dignidade que ele possui. Diante dessas atitudes de João, meus irmãos, nós descobrimos que nós também temos que pensar em uma forma como nós lidamos, porque nós também somos servos do Senhor. E da mesma forma nós queremos engrandecer o nome do Senhor, e eu creio que nós temos alguns desafios aqui, pelo menos 2 grandes desafios. O primeiro desafio é o desafio de não nos exaltarmos diante de Cristo. Esse ponto é importantíssimo, meus irmãos, porque nós vemos muito isso. Pastores colocando seus nomes em portas de igreja, ministérios que têm o nome desses pastores, homens que intitulam para si ganhadores de alma, que se consideram não só servos, mas se consideram como apóstolos, como quase divinos, seres que chamam para si toda a glória e nem sequer tocam na pessoa de Jesus Cristo, homens que se atribuem a força, o poder neles mesmos. E nós somos tentados a fazer coisas parecidas. Quando nós nos intitulamos os ganhadores de alma, nós estamos, na verdade, tirando do Espírito Santo, que é o verdadeiro ganhador de almas. Que Cristo, meus irmãos, é que tem a figura da preeminência, que Ele é que tem que aparecer e nós não.
Isso aqui é importantíssimo, meus queridos, para que nós nos lembremos de que o centro das atenções no culto e na vida são para Cristo. Então, no culto, nós não buscamos para nós a glória, nós não buscamos para nós elogios porque cantamos, porque tocamos, porque pregamos. Nós não buscamos em nenhum tipo de elogio para nós, porque quem tem que ser glorificado é Cristo. Então, eu creio que a primeira lição que nós temos que entender aqui é: cuidado, tenhamos atenção, para nós não estarmos usurpando a glória que pertence a Cristo. Vamos nos colocar no nosso devido lugar. E eu creio que a segunda lição que o texto nos mostra é justamente: atribua toda a glória ao Senhor, porque essa é a nossa responsabilidade diante dos homens. Quando os homens nos pressionarem para tentar saber, meus irmãos, de onde vem todo o sucesso, a glória é sempre de Cristo, tudo é sempre de Cristo, porque os homens vão sempre tentar elogiar e enaltecer as pessoas. Às vezes é um tapinha nas costas, às vezes é um parabéns, mas nós não fazemos nada. Todas as nossas obras de justiça são como trapos de imundície. Então precisamos atribuir a glória ao Senhor. Lembre-se que no livro de Atos, um homem, ao fazer um discurso, Herodes, e ele sendo elogiado, dizendo que o seu discurso era muito bonito, ele era divino, ele morreu comido de bicho, justamente porque a glória do discurso não era dele, era do Senhor. Nada do que nós fazemos, meus irmãos, pode ser dado a nós. Nada do nosso trabalho para o Senhor, pode ser atribuído a nós. Tudo é do Senhor. Quer façamos qualquer coisa, tudo é para a glória do Senhor. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, a glória tem que ser do Senhor. Então vamos aprender a fazer assim? Vamos aprender a, quando nos elogiar, dizermos toda a glória seja do Senhor. Quando disser uma coisa boa que você fez, quando reconhecer o seu trabalho para o Senhor, lembre-se, toda a glória pertence ao Senhor. Atribua a glória a quem é de verdade. Afinal de contas, o apóstolo Paulo nos lembra que um planta e outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. A glória é sempre para Ele. Importa que Cristo apareça, não nós. Não vamos buscar ser estrelas, pelo contrário, nós apontamos todos os nossos holofotes para Cristo e somente para Cristo. Michelangelo fez isso naquela capela. Ao invés de enaltecer o seu próprio nome, ele buscou enaltecer a divindade que ele estava tentando pintar. Eu e você somos aqueles que pintamos a imagem de Cristo no mundo. Nós não podemos buscar a glória para nós mesmos. Nós precisamos apontar para a glória perfeita do Filho de Deus, apontar para a pessoa de Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, Senhor, por nos lembrar de que Tu és o exaltado, o glorioso, o poderoso, o excelso. E nós, meras testemunhas disso. Ajuda-nos, ó meu Deus, a nos mantermos no nosso lugar, não buscando para nós nenhum tipo de glória ou exaltação, mas atribuindo toda a glória ao Teu nome. Ajuda-nos, ó meu Deus, para que, quando as pessoas olharem para nós, vejam o Senhor e a Sua glória, e não vejam homens com poder e tentando fazer uma obra exaltando o Seu próprio nome. Tem misericórdia de nós e ajuda-nos nesse sentido. Nós te rogamos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Queridos, é uma alegria enorme estar com vocês toda quinta-feira, estudando a palavra do Senhor. Se você é novo por aqui, não se esquece, se inscreve aqui em nosso canal, deixe o seu joinha, compartilhe o material. Assim, toda vez que nós estivermos publicando algo, você vai receber uma notificação e você vai poder acompanhar os nossos estudos aqui. Nós estamos sempre estudando as Escrituras, seja nas quintas-feiras, seja nos domingos de manhã, domingo à noite lá na igreja. Então, ajude a gente aí e se inscreve em nosso canal. Se você já é inscrito, curte, comenta e compartilha. Com isso você faz com que o nosso canal também se torne mais relevante e consiga chegar essa mensagem também a outras pessoas. Você é de Recife? Você está convidado a participar conosco todo domingo pela manhã, às 9h30 da manhã, do culto, seguido da escola dominical, e também às 6 horas da noite, culto, ali na Igreja Presbiteriana do Largo da Paz, na rua Motocolombó. Tá bom? Nós ficamos por aqui e voltamos próxima quinta, se assim o Senhor nos permitir. Até lá, tchau, tchau.